Sabe quando a gente pensa na história econômica das grandes nações, a gente costuma imaginar uma linha que sobe, né? Com alguns percalços, claro, mas a tendência de crescimento. Bom, a história da Alemanha é completamente diferente. Não há uma linha reta, dá mais para um sismógrafo registrando um terremoto atrás do outro. Enquanto outras potências cresceram de forma mais linear, a jornada alemã é uma narrativa única, de extremos absolutos. Colapsos tão totais que parecem apagar o passado, seguidos por renascimentos tão espetaculares que chegam a desafiar a lógica. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar aqui. Como é que um país pode ser pulverizado economicamente, fisicamente, não uma, mas várias vezes, e mesmo assim se reerguer como a maior potência industrial da Europa? Essa capacidade de se reconstruir não é só um detalhe histórico, é a característica fundamental, é o DNA da identidade econômica alemã, que continua até hoje moldando como eles reagem a cada nova crise. Isso nos leva a um ponto-chave, o famoso modelo alemão, o tal do Modell Deutschland. Ele não é um manual de instruções, um plano fixo. Pelo contrário, ele é um processo reativo, forjado no fogo da crise. É uma capacidade quase sobre-humana de se reinventar, não porque eles querem, mas por pura necessidade de sobrevivência. Cada colapso total obriga uma reinvenção radical. É um processo de adaptação perpétua. Ok, então vamos mergulhar no primeiro grande ciclo. Essa é a história de como um amontoado de estados quase feudais, em pouquíssimas décadas, virou um titã industrial que chegou a ameaçar o domínio britânico. Só para depois apostar tudo numa guerra e perder de uma forma catastrófica, o que levou à primeira grande ruína do século XX. A base desse poder todo não foi uma fábrica ou uma invenção, mas sim um tratado, o Zollverein. E essa foi uma jogada de mestre da Prússia. Ao criar essa união aduaneira, eles não estavam só facilitando o comércio, eles estavam usando a economia como uma arma para consolidar poder, deixando a Áustria de lado e trazendo todos os outros estados alemães para sua órbita. Primeiro veio a unificação econômica para só depois vir a política. Foi um império construído sobre trilhos e tarifas. E com esse mercado unificado, a sinergia entre três pilares criou um crescimento explosivo. Primeiro, as ferrovias, que geraram uma demanda infinita por aço e carvão, alimentando o coração industrial da região do Ruhr. Segundo, os bancos universais que forneciam capital de longo prazo, permitindo investimentos gigantescos que os concorrentes simplesmente não conseguiam acompanhar. E, o mais importante, a aliança entre universidades de ponta e a indústria, criando um fluxo constante de inovação, o que colocou a Alemanha na vanguarda da segunda revolução industrial. Agora, deem uma olhada nesses números. Eles mostram o resultado dessa sinergia. Em 1913, a Alemanha não estava apenas crescendo, ela estava dominando. Produzir mais aço que o Reino Unido e a França juntos significava controlar a espinha dorsal da economia moderna. E dominar a indústria química, que era o setor de alta tecnologia da época, era o equivalente a dominar a inteligência artificial hoje. A Alemanha era, sem dúvida, a nova grande força. E então, tudo desmoronou. A decisão de financiar a Primeira Guerra com dívida em vez de impostos foi uma aposta catastrófica. Com a derrota, o país não só tinha uma dívida impagável, como ainda teve que arcar com as reparações punitivas do Tratado de Versalhes. Isso criou um ciclo vicioso terrível. O governo imprimia dinheiro para pagar as contas, o que desvalorizava a moeda, o que levava a mais impressão e, finalmente, a aniquilação total do valor do marco alemão. Esse número é quase impronunciável. 4 trilhões e 200 bilhões de marcos por um único dólar. Isso não é só um número, é o som de uma sociedade se desintegrando. O impacto real foi social. A poupança de toda a classe média, que era a base da estabilidade da República de Weimar, foi simplesmente incinerada. Essa destruição da confiança nas instituições democráticas e no capitalismo abriu um vácuo que, anos depois, seria preenchido por movimentos políticos extremistas. E no meio desse caos todo, a gente vê a primeira grande reinvenção. O Rentemark foi uma obra de gênio da psicologia econômica. Sem ter reservas de ouro, o governo criou uma moeda lastreada numa hipoteca sobre todos os ativos produtivos do país. Na prática, era uma ficção, mas foi uma ficção na qual todo mundo decidiu acreditar. E, incrivelmente, funcionou. A confiança foi restaurada da noite para o dia, simplesmente porque as pessoas estavam desesperadas por um mínimo de estabilidade. Agora, a gente avança para o segundo ciclo, que vai levar a nação a um abismo ainda mais profundo. Vamos ver uma recuperação falsa
construída para a guerra, seguida pela destruição mais absoluta que um país europeu já sofreu, e então, das ruínas fumegantes, o que só pode ser descrito como um verdadeiro milagre econômico. Aquela suposta recuperação econômica nazista, que acabou com o desemprego, era na verdade uma grande pirâmide financeira. Ela foi impulsionada inteiramente por gastos militares massivos, financiados por uma contabilidade, digamos, criativa e dívidas ocultas. Era uma economia de guerra em tempos de paz. Um modelo completamente insustentável que só tinha uma conclusão lógica: a expansão militar para pagar as contas, o que conecta diretamente essa recuperação à catástrofe inevitável da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, a Alemanha se tornou o maior laboratório ideológico do mundo. Duas nações, lado a lado, representando os dois polos da Guerra Fria. O Ocidente, com sua economia social de mercado e a ajuda americana do Plano Marshall. E o Leste, com seu planejamento central e tendo que pagar reparações à União Soviética. Foi uma vitrine da competição entre capitalismo e comunismo. E os resultados ao longo das décadas foram, bem, gritantes e incontestáveis. O Wirtschaftswunder, o milagre econômico, não foi só sorte não, foi o resultado de uma filosofia muito clara, o ordoliberalismo. A ideia, defendida por Ludwig Erhard, era que o Estado não deveria dirigir a economia, mas sim atuar como um árbitro forte, sabe? Garantindo regras claras, competição justa e uma moeda estável. Essa liberdade, dentro de uma ordem bem definida, liberou uma energia produtiva inacreditável, reconstruindo o país numa velocidade que chocou o mundo. E então, chegamos ao ciclo moderno. Uma era que começa com o triunfo da reunificação, mas que revela um paradoxo fascinante. Como os próprios pilares do sucesso alemão das últimas décadas acabaram plantando as sementes da profunda crise estrutural que o país enfrenta hoje. A reunificação foi um triunfo político, sem dúvida, mas foi um fardo econômico colossal. A transferência de cerca de 2 trilhões de euros para reconstruir o leste, combinada com o mercado de trabalho super engessado e desemprego alto, drenou a vitalidade da economia alemã. No início dos anos 2000, o antigo motor da Europa era chamado, sem cerimônia nenhuma, de o homem doente da Europa. E aí, mais uma reinvenção. As reformas da Agenda 2010, implementadas pelo chanceler Gerhard Schröder, exigiram uma coragem política imensa. Elas foram extremamente impopulares, cortaram benefícios sociais, flexibilizaram as leis trabalhistas. Foi uma cirurgia dolorosa, mas que funcionou. Ela restaurou a competitividade da indústria alemã e posicionou o país perfeitamente para se tornar o maior beneficiário do apetite insaciável da China por máquinas e carros de luxo. Essa citação não é de uma pessoa só. Ela resume o sentimento que começou a crescer entre economistas, industriais e políticos alemães ali no começo da década de 2020. É o reconhecimento, talvez um pouco tardio, de que a fórmula mágica da última década de ouro, uma fórmula que dependia de certas premissas geopolíticas, tinha chegado a um fim abrupto e chocante. O que torna a crise atual tão grave, tão diferente, é o colapso simultâneo dos 3 pilares que sustentavam o modelo de sucesso alemão. Pensa comigo, a energia russa barata que alimentava a indústria acabou. A demanda chinesa, quase infinita, que comprava seus produtos, estagnou. E o guarda-chuva de segurança americano, que permitia baixos gastos com defesa, de repente virou uma grande incerteza. É como se a fundação inteira do prédio ruísse de uma só vez. E os dados mostram a realidade dessa crise. O crescimento do PIB está perto de zero. O setor automotivo, a joia da coroa da indústria alemã, enfrenta uma crise existencial com a transição para os carros elétricos. Mas o problema mais profundo, o de longo prazo, é a demografia. A força de trabalho está encolhendo ano após ano, o que cria um teto estrutural para qualquer crescimento futuro, não importa que outras reformas sejam feitas. Isso nos traz à questão final. A história sugere que a Alemanha sempre se reinventa. Mas será que esse padrão histórico de resiliência ainda se aplica? Ou será que desta vez os desafios são tão fundamentais, tão globais, que as regras do jogo mudaram para sempre? Será que esta é a crise que o país finalmente não consegue superar? A lista de tarefas é monumental, mas o mais assustador é como tudo está interligado. A transição energética aumenta os custos para a indústria automotiva, que por sua vez precisa de lucros gigantescos para investir em nova tecnologia, e ao mesmo tempo precisa reduzir sua dependência da China, que é seu maior mercado. É um quebra-cabeça extremamente complexo, onde cada movimento afeta todas as outras peças. E tudo isso precisa ser feito com cada vez menos trabalhadores. Então, a questão final não é apenas sobre um país. A história da economia alemã é sim uma de resiliência incrível.
Mas o sucesso ou o fracasso de sua próxima reinvenção vai ter consequências profundas para toda a União Europeia, cuja estabilidade e prosperidade dependem de um motor alemão forte. O futuro do modelo alemão não está apenas sendo escrito, ele está, na verdade, decidindo o futuro da Europa.